nessa figura, o algoritmo Merge Sort ele segue o seguinte comportamento da divisão e conquista. Dado o vetor de entrada a ser ordenado, a ideia dele é que ele vá dividindo esse vetor sempre ao meio. Então, aqui seria o meu vetor de entrada a ser ordenado. E a cada recursão do algoritmo Merge Sort, a ideia é que eu vá dividindo esse vetor sempre ao meio, recursivamente, até chegar no meu passo base. O passo base são vetores com apenas um elemento. Quando todos os meus vetores possuem apenas um elemento, eu cheguei no passo base da recursão. Quando este é o caso, eu aplico o merge, ou seja, eu vou unindo os vetores que foram subdivididos para que então eu possa realizar a ordenação. Então, a partir dessa junção, eu sempre vou ordenando o vetor de forma crescente até que eu tenha a sequência de entrada ordenada como se espera. Tá? Então, o algoritmo Merge Sort ele tem esse comportamento. O pseudocódigo desse algoritmo é este aqui. Então, o Merge Sort ele recebe como valores de entrada 3 argumentos. Eu chamei aqui de A o vetor a ser ordenado, P a primeira posição do vetor e R a última posição do vetor. Então, obviamente, se P for menor que R, então o que eu vou fazer? Encontrar o meio. Lembre, o algoritmo sempre vai dividindo o vetor ao meio. Então eu encontro o meio e vou chamando o Merge Sort recursivamente para a primeira metade e para a segunda metade. Então essa chamada vai ser realizada recursivamente até que todos os subvetores tenham tamanho igual a 1. Quando isso acontecer, eu utilizo a minha função merge para ir juntando esses subvetores tal que eu tenha a sequência ordenada. Vamos verificar aqui um exemplo passo a passo do algoritmo Merge Sort para entendermos melhor como ele trabalha. Então imaginem que esta é a sequência que eu quero ordenar. Uma sequência com 6 elementos. Ok? Então, o algoritmo Merge Sort ele vai verificar que o primeiro elemento é o vetor A, que o primeiro elemento está na posição 0, por isso este é o meu valor de P, e o último elemento está na posição 5, por isso este é o meu valor de R. Então, são esses 3 argumentos que eu preciso passar para a minha função merge. O vetor a ser ordenado, o valor de P e o valor de R. Ok? O que o algoritmo vai fazer? Dados os valores de P e R, ele vai encontrar o valor de Q, que é o meio do vetor. Então, nesse caso, ele vai somar P mais R e dividir por 2. E encontrar o meio do vetor. Ok? Então, neste caso aqui, somando 0 mais 5 dividido por 2, como nós queremos somente a parte inteira, o meio do vetor é igual a 2. Ok? Então ele já vai saber que vai chamar recurso, vai quebrar esse vetor aqui, olha, no meio. Esta é a primeira metade e esta aqui é a segunda metade. Então, quebrando, nós vamos ter isso. Tá? De P até Q, eu vou chamar o Merge Sort novamente para esse subvetor, e em seguida eu vou chamar de Q mais 1, ou seja, de 3 até R, para este outro subvetor. Como a chamada do Merge Sort é recursiva, agora, na verdade, quem eu vou subdividir é este vetor aqui. Tá? Então, subdividindo este vetor, nós vamos quebrar este vetor no meio. Como ele é de tamanho ímpar, significa que a gente vai quebrar este vetor bem aqui. Tá? O primeiro subvetor vai ter 2 posições e o segundo apenas uma posição. Então é isto que vai acontecer. Agora,
eu vou realizar a chamada recursiva para este subvetor. Vou aplicar um merge sort para este subvetor. Como ele é um vetor de duas posições, quando eu quebrar este vetor no meio, eu vou ter cada um desses vetores, subvetores, com apenas um elemento. Então é isto que vai acontecer aqui, ó. Quebrei meu subvetor e agora eu tenho dois vetores, uma segunda chamada, né, do merge sort, com os subvetores com apenas um elemento. Ok, neste ponto agora, como eu não posso mais aplicar o merge sort, porque agora o valor de P não é menor que o valor de R, eles são iguais, né, porque eu só tenho uma posição, então eu não posso mais aplicar o merge sort. Então significa agora que eu iria realizar a quebra deste segundo vetor. Como ele já tem somente um elemento, eu também não posso mais. Agora eu vou aplicar a função merge para este cara aqui, ó. Então, aplicando a função merge aqui, o que eu vou fazer? O que o merge faz? Dados os dois subvetores, ele vai verificar sempre no merge, na unificação, quais são os menores elementos. Então, olha só. Tenho dois subvetores. Ao aplicar a função merge, quem é o menor? 850. Então, a função merge primeiro vai alocar este valor para em seguida alocar o 907. Ok? Então, eu já tenho este subvetor ordenado. Agora, o que eu vou fazer? Aplicar a função merge para este vetor de três posições, utilizando este subvetor que já está ordenado e este subvetor que também já está ordenado. Como ele só tem uma posição, ele já está ordenado. O que a função merge vai fazer? Verificar quem é o menor valor que está aqui da primeira posição e daqui da primeira posição. Bom, o menor valor é este cara, 544. Então ele vai jogar aqui. Em seguida, ele iria verificar quem é o menor, o da primeira posição que está aqui ou o próximo. Como aqui não tem próximo, obviamente o menor valor será esse e depois esse. Então, aplicando a função merge, ele vai fazer essa comparação. Ele descobre que a primeira posição dos dois valores que vão sofrer o merge, o menor é o que está aqui, marcado de verde, então ele vai subir, 554 vai subir, e em seguida 850, e em seguida 907. Ok. Então, neste momento, esta recursão parou. Aí o algoritmo ele vem para cá agora. Percebam que aqui, que é aquela segunda chamada do merge sort, agora ele precisa ainda quebrar este vetor, chamar outras funções de merge sort, até que eu tenha subvetores com apenas um elemento. Então é isso que ele vai fazer agora. Ele, como vetor de tamanho ímpar, ele quebra em 2 e 1. Agora ele vai quebrar este subvetor aqui em dois vetores com apenas um elemento. Então ele quebrou. Agora ele iria quebrar este, mas como só tem um elemento, ele não pode mais chamar a recursão. Ele chegou no passo base. Aí ele vem para cá. Também não pode mais, chegou no passo base. Então se eu cheguei no passo base, o que eu vou fazer agora? Dar o merge. Vou chamar a função merge para ordenar este subvetor com duas posições. Nesse caso, ele vai comparar quem é o menor valor entre os dois subvetores e fazer o merge. Então aqui ele coloca o 607 e 686. Agora ele viria para cá, realizar o merge sort nesse subvetor. Mas como esse subvetor já está no passo base, ele não pode mais ser quebrado, então significa que ele vai chamar a próxima linha do algoritmo, que é o merge. Então ele vai dar um merge deste cara com este aqui para ordenar esse vetor de três posições. Então, verificando quem é o menor elemento entre os dois subvetores, o merge vai colocar o 594, em seguida o 607 e o 686. É isso que a função merge vai fazer. Ok, agora como eu já ordenei esse, agora eu vou chamar o merge para ordenar o último vetor. Perceba que eu estou voltando, né, na minha pilha que foi gerada no algoritmo de divisão. Agora eu estou conquistando. Bom, o que a função merge vai fazer? Vai verificar quem é o menor valor
que está na primeira posição desses dois subvetores. Olha, o menor valor entre este que está na posição 0 e este que está na posição 0 é o 544. Então é ele que vai subir. Em seguida, ele vai verificar quem é o menor, este ou este. Aí ele vai verificar que o menor é o 594. Então este aqui vai subir para cá. Agora ele vai verificar quem é o menor, esse ou esse. 607 é o menor. Então este cara aqui vem para cá. E agora ele vai verificar quem é o menor, esse ou o próximo, esse aqui. Então este cara aqui viria para cá. E em seguida esses dois entrariam aqui no final. É isso que a função merge vai fazer. Ele vai comparar os valores dos subvetores para ir alocando corretamente até que eu tenha o meu vetor ordenado. Então a função merge sort, o algoritmo merge sort, ele trabalha desta forma, tá? Ele, dado o vetor, vai sempre dividindo o vetor ao meio, recursivamente, até que eu chegue ao meu passo base. O passo base é quando o meu subvetor tem tamanho igual a 1. Quando isto acontece, eu chamo a função merge para ir unindo os meus subvetores, sempre alocando primeiro os menores para em seguida alocar os valores maiores. E aí eu garanto que o meu vetor esteja ordenado. Então o algoritmo merge sort ele trabalha desta forma, ok? Voltando aqui para a gente relembrar, esse é o algoritmo merge sort. Então, dado este algoritmo merge sort, a gente pode calcular a sua função de custo. Bom, como ele é um algoritmo recursivo, então a gente pode encontrar a fórmula que representa a função de custo desse algoritmo a partir de uma recorrência. Então observem que, dado este algoritmo aqui, a gente tem que a função de custo Tn do algoritmo merge sort é igual a 2 vezes, porque eu tenho duas chamadas de merge sort, só que passando só metade dos valores. Então 2 vezes n sobre 2 mais o custo computacional do merge, mais n. Mais o custo computacional, se você quiser levar em consideração também, mais o custo computacional para calcular o meio do vetor. Bom, nesse caso, a gente até poderia considerar que esse custo computacional seria desprezível, né? Realizar essa simples operação aritmética. Mas se você quiser considerar nessa função, você chama que você pode acrescentar que esse custo é uma constante, ok? Então, 2 que multiplica Tn sobre 2, porque eu tenho duas chamadas de merge sort passando metade do vetor, mais n, porque a função merge tem complexidade linear, uma vez que ele vai varrer os dois subvetores, e a soma desses dois subvetores é igual a n, o outro subvetor que eu vou ordenar, mais c, que seria a complexidade para calcular o meio do vetor. Tá? Então essa poderia ser a nossa função que representa o custo computacional do algoritmo merge sort, em função da sua recorrência.